Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você estiver assistindo. Eu peço para que vocês, no caso, dê um like aqui no vídeo, comente aí se você está trabalhando no IBGE, qual o seu cargo. Se tem alguma dúvida, deixa abaixo, eu podendo responder, pode ter certeza que vou estar respondendo. Meu nome é Adriana Cristina, para quem não conhece. E se é a primeira vez, né, que você está assistindo o meu vídeo aí, seja bem-vindo. Eu falo bem aqui natural, no caso, e, e tento informar, né, sobre o assunto. Então, assim, se acaso você também goste de outros vídeos, outros temas também tem aqui no canal, é só você buscar. Detalhe, eu vou falar sobre IBGE no caso dos candidatos, né, que serão convocados aí para fazer o treinamento. Então, se acaso eles forem avaliados ali e tirarem nota média, né, após o treinamento, vai ser feito então a contratação, que tem os dias também específicos ali em cada região, certo? Cada subárea. O que que acontece? Eu vou passar para vocês aqui tudo certinho a lista. E depois eu vou passar umas alterações aqui que eu deixei anotada, que eu recebi o e-mail hoje e teve umas alteraçõezinhas ali que por um lado é bom em termos de documentação para quem vai ingressar como recenseador, certo? E claro, né, tem as outras anotações ali que eu vou precisar dizer para vocês. Então aqui, sobre documentação, aqui fala que precisa, né, do documento de identidade e CPF. O que que eu quero dizer? Se o seu RG já tiver o CPF nele, não precisa do CPF, certo? Precisa só do RG. Se acaso você não tem o RG e digamos não que não tenha, você perdeu ou algo do tipo, ou não achou, ou seja lá o que for, você também pode substituir por carteira de trabalho, CNH, que é a carteira de motorista, e também por passaporte, se você tiver. Ou seja, um documento com foto que são esses, certo? Então, só para tirar a dúvida. Aqui na lista também fala, precisa do original do título de eleitor. Tudo que não fala cópia, gente, é os originais, certo? Ou então, que seja a cópia autenticada, certo? Sempre original ou cópia autenticada, jamais xerox. Aqui também fala, né, do título de eleitor, como eu falei, certidão de quitação eleitoral, ou seja, você vai lá no www.tse.jus.br/eleitor/certidões/certidão de quitação eleitoral. Ou seja, isso aí é facinho, né? Se você digitar lá no Google certidão de quitação eleitoral, já vai aparecer e você consegue tirar nessa quitação. Também, no caso, no dia que for feito a convocação para a contratação, aí já acontece também da gente mandar esse checklist aí para todo mundo, né? Via o WhatsApp que está usando agora no IBGE, né? O WhatsApp e também o e-mail. Então daí não vai ter problema nenhum. Você pode estar conferindo tudo a listinha certinho, mas qualquer coisa eu vou ver se eu consigo deixar abaixo aqui também é, o link, né? Dos documentos. Também o certificado de reservista, né? Para os homens alistamento militar, constando a dispensa de serviço militar obrigatório, ou seja, aqueles que têm 18 anos, né? Tem que ter isso, ou acima, né? Outro documento hábil para comprovar que tenha cumprido ou dele tenha sido liberado, se candidato do sexo masculino, como eu já tinha falado. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP. Outro detalhe que eu vou falar no finalzinho. Bom, vou falar agora porque talvez eu esqueça.
Comprovante de inscrição no PIS. A maioria da população brasileira tem essa inscrição no PIS. Mas é muito importante também ter no PASEP, porque quando você trabalha como servidor público, é PASEP, gente, não é PIS. PIS é mais empresa privada. Então, o que que acontece? A gente também recebeu e-mail falando isso. Tem que estar cadastrado no PASEP. Essa informação eu não lembro te dizer. Eu sei que é feito esse cadastro no Banco do Brasil. Então, né, você tem PIS, só que daí para estar cadastrado como PASEP é no Banco do Brasil que faz esse cadastro, mas eu não sei se dá para fazer online ou algo do tipo. Essa informação não foi dada. Então, vocês têm que pedir depois. Mas podendo sim ser feita aí após. Mas fique atento a isso, hein, gente? Que que isso aí foi passado pra gente esse mês, que todo mundo, né, tem que estar ingressado aí no PASEP, não o PIS. Comprovante de residência, que seja água, luz, telefone fixo, móvel, internet, boleto de mensalidade escolar, cobrança de condomínio, contrato de aluguel reconhecido em cartório, declaração recente de imposto de renda, extrato do FGTS, no nome do candidato. Depois eu vou falar para vocês essa alteração que teve. Aqui abaixo, comprovante de naturalização no caso se for estrangeiro naturalizado, né? No caso dos portugueses ou algo assim. Comprovante de que está amparado, né, aqui no Estatuto de Igualdade dos Brasileiros, que são os portugueses, como eu comentei, com reconhecimento, né, de gozo dos direitos políticos, de forma do disposto do parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil através do Decreto 3.927/2001, no caso de português no Brasil, como eu havia falado. Cópia assinada na declaração de bens e rendimentos do ano base imediatamente anterior apresentada à Secretaria da Receita Federal ou declaração de isento, ou seja, no meu caso, depende o ano, eu preciso fazer a minha declaração de renda, certo? Aí, então eu daria do ano passado. Se no caso, que nem esse ano passado, eu não precisei, no caso, fazer meu imposto de renda, então eu faço essa declaração de isento, certo? Quando for o caso, ou seja, o IBGE fornece a declaração de isento, se necessário. Então, assim, se acaso você não tiver acesso, não precisa se preocupar, né, com a declaração de isento, que lá no próprio sistema já é feito essa declaração de isento, certo? Então não precisa imprimir cópia, inclusive eu tinha imprimido e não precisou daí no caso, certo? Porque o IBGE quer, né, cada vez mais que seja digitalizado os documentos, certo? Não quer papel para ficar armazenando. Outro detalhe aqui. Vamos ver. Comprovante de escolaridade. Então, vocês sabem que o edital exige o quê? O ensino médio. No caso dos licenciadores agora, ensino fundamental completo, certo? Então, é isso que você tem que levar lá. Se você foi. Detalhe: exigia o ensino fundamental completo. Só que, lembra que era prova de títulos? Algo assim que estava falando? Então quer dizer o quê? A pontuação condizia com o que você inscreveu lá no site, certo? Se você falou que era fundamental completo, você ia ter uma pontuação, que agora eu já esqueci, mas já fui falado, acho que no outro vídeo. Se você, no caso, tem ensino médio completo, também era outra pontuação, acho que era 5. Se você, no caso, tem superior completo, era 10. E se você tivesse superior incompleto, também tinha, acho que era 7, se eu não me engano.
alguma coisa assim. Eu sei que superior completo era 10. E mestrado, doutorado é a mesma coisa. Superior é como se fosse só superior, então é 10. Então, assim, varia, se eu não me engano, de 2 pontos, né? Até 10, que eu já esqueci, porque, né, eu tinha anotado, mas já acabei esquecendo. Isso aí, no caso, porque era mais para quem fosse fazer o PSS complementar. Mas esse é o detalhe. Se você colocou lá fundamental completo, você tem que levar o do fundamental. Se você falou que era ensino médio completo, você tem que levar o ensino médio. E se é superior, você tem que levar o seu diploma de superior, só para esclarecer. Aqui no caso, inclusive, né, aqui pede que o ensino esteja atestando a conclusão do seu curso exigido, né, de acordo com a sua função e área conhecida e escolhida pelo candidato, ou seja, foi aquilo que você colocou lá. O atestado de sanidade física e mental emitido por um médico de qualquer especialidade, há no máximo 12 meses anteriores à data do início do período de inscrição, comprovando capacidade para o exercício das atribuições e as exigências descrita no anexo do edital. Então, por isso aquela importância do que eu falei no vídeo anterior. Se você não entendeu sobre esse atestado, vá lá no vídeo anterior que eu explico certinho. Também uma foto 3x4, somente uma foto, gente, porque isso aí na contratação vai ser para o crachá, certo? Como eu mostrei no outro vídeo também lá do meu crachá, que coloca no jaleco, certo? É exatamente daquele jeito. Comprovante bancário como titular de conta corrente. Lembrando também exatamente essa informação, depois eu vou estar falando ali. Deixa eu até olhar aqui. Se tá fácil para mim não esquecer daí, né? Deixa eu ver que eu anotei. Aqui, gente, já vou falar para depois eu não esquecer. A conta corrente, né, ela tem que ser, claro, no titular, que é você que é candidato. Não pode ser. Não pode ser outro tipo de conta, certo? Poupança ou algo assim, porque nem conta salário, porque no caso ela vai dar errado lá, né, de alguma forma. Então, o que que acontece? Pode ser uma conta corrente ou então que tenha ordem bancária para saque. Sendo titular, né, você tem que apresentar o extrato bancário para mostrar esses dados aí certinho da conta. Ou então algo, né, como um print, alguma coisa assim, que prove lá certinho. Mas é bom que seja impresso, viu, gente? Tire um extrato que é a melhor coisa para poder isso aí ficar lá anexado. Nesse caso aí é muito importante. Vamos voltar ali, né? Que eu vou voltar no outro checklist agora. Então, aqui eu falei sobre a documentação. Daí, deixa eu agora entrar aqui. Então, gente, agora eu vou falar sobre os impedimentos. Daí, qualquer coisa pode ser que seja até meio repetitivo aqui, mas, né, a gente tem que ir olhando para depois. É tanta informação. E aqui eu deixei a listinha aqui das coisas aqui, no caso, que mudou. Bom, deixa eu falar aqui, então, já que eu falei de documentação, eu vou marcar aqui o e-mail, né, que eu falei para vocês que eu recebi. Então, eu vou colocar aqui para vocês entenderem sobre a documentação. Então, ó, o comprovante de residência, como vocês viram lá, tinha que ser no nome da pessoa, certo? Nome do candidato. E agora eles mudaram também, dando alternativa. Então, o comprovante de residência, para todo mundo entender, tem que ser emitido aí até 90 dias, certo? Para que não haja erro aí. Não pode dar um comprovante aí de 1 ano ou mais. Tem que ser, no máximo, 90 dias. Então, para quem mora com os pais ou cônjuge, pode fazer uma declaração simples assinada pelos pais ou cônjuge, atestando a residência do candidato.
acompanhado de documentação que comprove a filiação, né, sendo filho ou parente, ou então o casamento ou a união estável. E o comprovante de residência desta pessoa. Então, você tá entendendo, ó? Mais uma alternativa aí para você que tava sendo difícil aí, talvez, esse quesito, né, que era o comprovante de residência. Então, tem essa novidade aí, né, e essa alteração aqui que é boa. Então, você pode, se você mora com seus pais, você faz uma declaração simples assinada pelos pais, né? Pega o comprovante de residência, anexa junto e também anexa a pessoa ali tem que escrever, né? Pode ser em punho, só que depois tem um detalhe. Ela tem que reconhecer essa declaração, certo? Em cartório. Aí aqui, o cônjuge é a mesma coisa, tá bom? E aqui tem outro detalhe. Para quem mora com terceiros, que a gente sabe que tem muitas pessoas também que moram com terceiros, certo? Você também pode fazer uma declaração do próprio pulso, né? Assinada pelo proprietário ou pelo locatário do imóvel. Ou seja, com quem você mora ou então com o dono. Também, no caso, reconhecer firma em cartório, desde que esteja anexado uma cópia de identidade daí da pessoa, né? Seja ela digamos, o dono da casa, né? Ou então essa pessoa que você mora, então ela é locatária, então tem que ser um documento dela de identidade também, entendeu? Anexada ali. Tem que ser uma cópia também autenticada. E tendo, né, prescrito ali certinho, a pessoa coloca certinho ali que a pessoa mora naquele endereço, sabe? Tem que escrever certinho, preencher certinho, gente, isso. Comprovante de residência também, ó, comprovante de residência, o documento de identidade e registrar também no cartório, né, com firma reconhecida, entenderam? Então tem essas duas opções novas aí, que é meio complicada, mas qualquer coisa você pausa o vídeo e assiste de volta aí, que eu acho que eu deixei bem claro, né? É meio confuso, mas eu vou dar mais uma lida aqui para vocês entenderem, ó. Se você mora com terceiros, né, que não seja parentes, digamos assim, você pode fazer uma declaração de próprio pulso, né, assinada pelo proprietário da casa ou então pela pessoa aí que você mora, que é o locatário da casa. Só que daí tem que reconhecer firma no cartório, firma reconhecida, lembra? Aquele selo. Então, lá no cartório que tem que fazer isso. Só que tem que estar anexado junto uma cópia da identidade da pessoa, sendo ela ou o locatário, que é a pessoa que você mora, ou então sendo o dono, né, o proprietário. Desde que a diferença aqui é o quê? Que o locatário vai ter o documento ali que é o contrato de aluguel e o dono da casa ele vai ser o dono do imóvel. Então, assim, a diferença é essa, entendeu? Espero que eu tenha feito aí entender. E aí, no caso, né, colocando o endereço, o nome, tudo certinho ali quando você fizer essa declaração, entendeu? E anexar também o comprovante de residência no nome dessa pessoa, ok? Então, acho que eu fiz me entender, certo? Então, é isso. Acho que sobre os documentos, vamos ver. Era essa novidade que tinha? Era essa novidade. E sobre a conta corrente, né? A novidade é que se a conta ela tiver a ordem bancária para saque, ela também pode ser. Entendeu? Eu não sei te dizer, explicar certinho quais os bancos que fazem isso, que eu não faço ideia, gente. Mas é uma novidade aí também que eles puseram, que se o banco tem ordem bancária para saque, pode ser. Então, eles colocaram junto isso, conta corrente ou ordem bancária para saque. Então, eu não sei te explicar sobre isso.
Se eu estiver falando alguma coisa aqui, eu vou falar bobagem, então eu só posso falar o que foi passado ali sobre o e-mail, certo? Deve ser bancos novos digitais, né, que tem essa função. Outro detalhe aqui, vamos ver. Agora vamos falar sobre os impedimentos. Então, vou falar sobre os impedimentos aqui do que já tinha, né, em anexo, e depois eu vou falar o complementar aqui que eles puseram aí no e-mail. Então, aqui sobre os impedimentos fala, atenção, o enquadramento em qualquer uma das situações abaixo implicará sua desclassificação imediata. Alertamos também que informações omitidas ou incorretas acarretarão cancelamento do contrato e abertura de processo administrativo e criminal contra o candidato. As condições que impedem a contratação são: exerce cargo, emprego ou função em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios, dos municípios, mesmo que licenciado a qualquer título, é servidor público, aposentado, aposentado de empresa pública, sociedade de economia mista e pelo INSS, não estão impedidos. Foi contratado com fundamentos no disposto da Lei 8.745/1993, antes de decorrido o prazo de 24 meses, contado na data do encerramento do seu contrato anterior, é estrangeiro não naturalizado, é de nacionalidade portuguesa, salvo se estiver amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento, no gozo dos direitos políticos, na forma do disposto artigo 13 do Decreto número 70.436, de 18/4/72. É militar na ativa, reformado ou na reserva nas polícias, dos corpos de bombeiros ou das forças armadas. Só ressaltando aqui que vocês viram ali que eles puseram junto ali com o impedimento, mas está querendo dizer que o servidor público aposentado, seja de empresa pública, sociedade, ele não está impedido, hein? Vocês viram que eu li o final ali. Então, aqui, militar na ativa, reformado, na reserva da polícia, corpo bombeiro e força armada, não pode. Participa de gerência, administração da sociedade privada, personificada ou não, personificada. Exerce o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Deixa eu ver aqui se tá muito miudinha a letra. Fugiu o negócio. Gente, comanditário. Fugiu, tá tão pequenininho. A caracterização do exercício de gerência ou administração da sociedade privada exige que a sociedade privada, personificada ou não, esteja em atividade, ainda que irregularmente, e que exista atividade efetiva, direta, habitual e com poder de mando de servidor como gerente ou administrador. Não se considera exercício de gerência ou administração de sociedade privada a participação em sociedade privada, personificada ou não, na qualidade de acionista, cotista, comanditário, a participação em fundação, cooperativa ou associação. A inscrição do servidor no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é o CNPJ, e a mera
e a mera indicação de servidor como sócio administrador em contrato social. Então, aqui é MEI, que é microempreendedor individual, micro, né? Em atividade de comércio, indústria ou serviços, ou seja, gerência em seu próprio negócio, também está impedido. Então, aqui que vocês viram que só do aposentado lá, né? Que não tem problema. Aqui, deixa eu ver sobre as documentações. Ah, tava junto. Daí, deixa eu voltar lá nos impedimentos para ver se era só esses. Daí, eles mandaram mais um checklist bem específico. Ó, não pode contratar servidores de administração direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como empregados, servidores de suas subsidiárias controladas ou contratados de empresas públicas, como os Correios. É estrangeiro, exceto para professor e pesquisador visitante estrangeiro. É militar na ativa, reformado ou na reserva das polícias, dos corpos de bombeiros ou das forças armadas. É MEI, né? O microempreendedor individual, em atividade de comércio, indústria ou serviços. Caso você esteja como MEI e não está ativo, você pode desativar o seu MEI para poder ser contratado. Mas isso tem que ser bem minucioso, tem que ver certinho. Ouvi comentário, gente, mas não posso afirmar que teve pessoas que diz que fechou o MEI em um dia. Não sei dizer se isso aí é verídico, isso vai depender muito de cada município. Aqui, ser contratado, no caso, novamente pela lei, né, que é aquela que eu citei, que é 24 meses antes do encerramento, né, então não pode ser. Digamos que eu era servidor público 24 meses antes, que no caso no meu já faz 4 anos. Mas digamos que fosse há um ano atrás aí, ou há 2 anos, então não poderia. Mas como já faz 4 anos, por isso que eu ingressei nesse cargo, certo? Aposentados de cargos eletivos da União, dos estados, do DF e dos municípios, incluindo autarquias e fundações, também não pode. Gestantes que apresentem atestado de saúde indicando não estarem aptas em decorrência do seu estado de gravidez, ou seja, gravidez de risco. Mulheres em licença maternidade que apresentem atestado de saúde que informe a necessidade da ressalva do período de licença, ou seja, não aptas para o ingresso imediato. Mulheres com licença maternidade que já recebam remuneração governamental pela licença maternidade, pois se caracterizaria acúmulo de remuneração. Conselheiros tutelares, vide que o exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Porque afinal, por mais que eles fazem, né, uma eleição para votarem e conseguir o cargo, não deixa de ser um servidor público, né? Agentes de combate a endemias terceirizados que possuam vínculo com um ente público. Ex-servidores que foram destituídos de cargo em comissão por infringência do artigo 117 da Lei 8.112/90. Estão impedidos de serem contratados pela Lei 8.745/93, no prazo de 5 anos. Ex-servidores demitidos por infringência do artigo 132 da Lei 8.112/90. Menor de 18 anos emancipado. Então, esses são pessoas que não podem ser contratadas. Então, vocês viram lá que tem uma ressalva, que o funcionário lá, o servidor aposentado, se
Se ele é público, aqui também está falando, né? Então, aposentados de cargos eletivos da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, então, ou seja, nenhum servidor aposentado pode ingressar, né? Então, essa é a questão. Então, está impedido. E agora aqui está para o pode contratar. Então, poderá ser contratado uma gestante que apresente atestado de saúde indicando estarem apta para o início imediato do trabalho. Mulheres com licença maternidade que não recebam remuneração governamental pela licença de que apresentam atestado de saúde indicando que estão, né, apta para o início imediato do trabalho. Agente de combate de endemias terceirizado que não possuam vínculo com o ente público. Professor substituto nas instituições federais de ensino desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das carreiras de magistério e apresente cargo horário compatível. Ou seja, sabemos que professores têm várias grades, né? Se a grade dele compete com o cargo que ele vai atuar, que é o mínimo lá que o licenciador precisa fazer semanalmente, então ok. Profissionais de saúde em unidades hospitalares, quando administradas pelo governo federal, e para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, desde que o contratado não ocupe o cargo efetivo ou emprego permanente em órgão ou entidade da administração pública federal indireta ou direta. Né? Para casos não apresentados neste documento, favor de entrar em contato, né? Então, que é o que eles pedem. Então, aqui vocês viram que teve tudo o que eu falei, né? Dos impedidos, dos documentos que precisa. E agora eu vou falar aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Um detalhe. Eles puseram aqui. Então, no dia a gente está fazendo a convocação, né? Digamos, a ligação. A convocação é dia 11, né? Vai mandar o e-mail para todo mundo. Todo mundo vai receber o e-mail dia 11. É a convocação do treinamento dos recenseadores, que será dia 18. Serão, né? Dia 18 a 22 do mês 7, certo? Então, a gente vai imprimir e vai ter lá os cartazes, que é justamente para eles poderem ver, né? Ler, no caso, ler. Ver e ler, né? Sobre as informações aqui a respeito. Então, o que está escrito? Os impedimentos à contratação, né? Que é a documentação para a contratação. Se você estiver impedido, ou seja, você vai ler lá, vai ter todas essas relações aqui que eu falei sobre documentação. Então, vai ter o cartaz de impedido, o cartaz de documentos, né? E tudo. Daí, o que acontece? Se você estiver impedido, você não deve fazer o pré-cadastro, que lembra que eu comentei que no dia a gente não, antes, né? Não ia precisar de documentações. Mas eu comentei, eu acho que só em comentário mesmo, não foi no vídeo, que é um pré-cadastro. Mas esse pré-cadastro é tipo assim, você pega um RG e só coloca lá no sistema, entende? Para gerar um número aí de matrícula. Porque daí você vai ter que usar o DMC, né? Que é o aparelhinho lá, né? Que você vai usar no dia, tipo assim, né? O DMC. Aí você vai ter que usar, porque a tua prova também vai estar feita lá como o seu número de matrícula. Daí o que acontece? No final, joga-se para o sistema e aparece a avaliação de todo mundo. E aí, a pessoa que tiver lá o ACS, né, dando o treinamento, ele vai poder falar de cada um as notas e quem foi reprovado, digamos assim, certo? Porque quem for reprovado não será contratado. E os que tirarem nota média será contratado. Então, se você ler ali no cartaz que vai ter lá em cada local, né? Seja colégio ou seja posto de coleta, você vai poder ver se você está impedido. E aqui mesmo, né, no meu vídeo, se você está assistindo, você vai ver se tem alguma coisa que te impeça de não inserir, digamos assim, no cargo.
Então, assim, se você vê que você está impedido, então você não deve fazer o pré-cadastro, certo? No sistema do SAPC, que é esse sistema aí que a gente vai fazer no dia. E também não deve participar do treinamento. Então, é exatamente isso que eu estava falando. Cada candidato que participará do treinamento, ele sim fará esse pré-cadastro, que é já exatamente o que eu estou falando. Esse pré-cadastro é para estar a matrícula tua, para ter tua nota emitida e tudo mais. Então é um pré-cadastro no SAPC, que é esse sistema que a gente usa para a contratação futura, certo? Então, se forem aprovados no treinamento, precisarão de todos os documentos originais ou cópias autenticadas. Então, esse e-mail aqui que eu falei para vocês foi que eu recebi sobre esses detalhes aqui, que é para as pessoas ficarem atentas, gente. É que eu tô muito cansada e eu tô comendo aí algumas letras. Então, para vocês ficarem atentos, certo? Então, com esse vídeo, se você está assistindo aí, você já vai estar informado. Se tem alguma coisa que te impeça, né? Digamos que você é um MEI aí que não utiliza, corre atrás para tentar, né, desligar. Mas se você é um servidor público que há 2 anos atrás você trabalhou, então você não vai poder estar nesse cargo. E fora os outros detalhes que eu já falei, né? Cada um. Então, por enquanto é isso. Essas foram aí as novidades, como eu falei para vocês, né? Vai ajudar bastante, porque antes, né? Nas outras contratações de ACS, ACM e tal, teve algumas dificuldades que foi justamente aí, né? Sobre comprovante de residência, algumas dúvidas, e a gente viu que tá continuando as dúvidas. Então, o RH teve uma semana aí, essa semana teve lá uma quinta-feira, né? Teve uma reunião com a gente e ontem eles passaram o e-mail e que eu li hoje, né? Sobre essa novidade aqui que já vai ajudar bastante pessoas. Então é isso, gente, sobre documentação, impedimentos, novidades que tinham aí. Espero que eu tenha ajudado você aí que tá querendo ingressar como recenseador, né? Logo vai subir um vídeo aí sobre o material aí do recenseador para vocês verem e outros vídeos também que tem a ver com um tema, certo? É assim, né, que eu consigo, eu vou gravando e vou subindo o vídeo aí, certo? Espero ter ajudado em alguma coisa. Digo para vocês aí aquilo que eu sempre digo, né, para mim mesma. Tenha fé, força, coragem para você ingressar aí nessa jornada, fazer parte aí do Censo 2022. Não tenha medo e lembre-se de sempre ter isso contigo, de, de saber, né, que Deus está olhando por nós. Sempre ore, que o poder da oração ele é muito importante para quando você ingressar nesses lugares difíceis que eu falei no vídeo passado, que é o que acontece, gente, em qualquer município. A gente sabe que existe criminalidade, a gente sabe que existe atos ilícitos, mas a vida da gente segue, né? Sempre aí para frente. Então cabe a nós ver o que é bom, o que é ruim e tudo mais. Mas como eu digo para vocês, não deixe que o medo faça com que vocês aí, no caso, não trabalhem, porque se você vai trabalhar nessa jornada, com certeza ou você está desempregado, né? Ou você faz bico, ou você faz aí, no caso, trabalho autônomo, né? Algo desse tipo. Então a gente sabe, né, que um dinheiro aí a mais com certeza sempre ajuda. E é isso, gente. Eu espero estar ajudando aí algumas pessoas aí do Brasil. Eu espero que você comente aqui abaixo. O vídeo ficou grande porque é bem especificado, né? Para poder falar ali de cada detalhe, é muita coisa, dá confusão. Então, assim, se tiver alguma dúvida, deixa aqui abaixo, que daí eu posso estar olhando e respondendo aí alguma dúvida, né? Para que possa sanar aí as dúvidas para vocês. Então é isso. Com certeza, eu não vou dizer para vocês 100% que todos os lugares estão fazendo isso, mas nós aqui da nossa agência está sim, né, ligando para os recenseadores um a um,
ou manda no WhatsApp. E dia 11 é a convocação do e-mail, né, geral para todo mundo aí que foi, digamos, considerado aprovado aí no PSS complementar agora, certo? Como eu disse, eu já encerrei os concursados e agora vai começar o PSS complementar, que eu vou começar a ligar e entrar em contato a partir da manhã. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero aí que vocês estejam ansiosos para poder fazer parte aí do Censo 2022. E aquilo que eu falei para vocês, faça o melhor, faça um trajeto, faça uma meta e com certeza aí você vai conseguir sim receber um dinheiro bom pela sua área. Espero que cada um fique satisfeito, né, em cada área que pegue e que possa exercer esse emprego aí, né, essa função com destreza, né, com bom grado, com amor, né, porque afinal estamos fazendo isso e a gente sabe que tem vários resultados para políticas públicas aí de cada cidade, certo? Então, beijos e até a próxima.